Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Já estamos no 6º dia e hoje nós estamos falando sobre a necessidade de nascer de novo. Hoje, como todos os dias, venho aqui juntamente com você para que juntos nós venhamos ler a passagem que está em 1 João, capítulo 3, versículo 7 em diante, que fala a respeito de sermos filhos de Deus, né? Nós sabemos que nós fomos chamados para ser filhos de Deus, mesmo sem merecer. Lá em 1 João 3:1, ele diz assim, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. João ele já começa o capítulo 3 falando isso no versículo 1, que nós fomos concedidos, fomos chamados para ser filhos de Deus. Vocês sabiam que o cristianismo é a única religião que chama a Deus de Pai? As outras religiões, os seus deuses, não permitem ser chamado de Pai, né? São chamados de qualquer outra coisa pelo nome, mas não de Pai. Nosso Deus é o único que nos permite chamar de Pai. E Ele nos chamou para sermos filhos dele. Você é uma filha dele. Mas o que vai provar? O que vai mostrar que você é filha de Deus? Vão ser as suas obras, as suas atitudes, os seus frutos. Através do seu caráter, que as pessoas vão ver que se realmente você nasceu do Senhor, nasceu de novo, nasceu do Espírito Santo, ou se você continua sendo aquela mesma pessoa, só que agora com conhecimento um pouco mais avançado em respeito à palavra. Porque muitas pessoas, elas acham que só pelo fato dela estar agora conhecendo a Bíblia, ou frequentando a igreja, como diz, falando crentez fluente, né? Ela acha que ela já se converteu, ela acha que ela já mudou de vida, acha que já foi transformada. No entanto, ela continua tendo as mesmas atitudes de quando ela nem conhecia Jesus. Só que hoje ela tem um pouquinho mais de consciência do que ela faz, né? O que mostra que nós nascemos de novo é que nasce uma nova pessoa. Não tem como dizer que nós nascemos de novo se nós continuamos sendo a mesma pessoa. Porque o novo nascimento, a pessoa pensa, não, vou me batizar, vou nascer de novo ali. Não, ali vai ser uma representação, uma confirmação, ali você vai estar confirmando aquilo que Deus já está fazendo na sua vida, né? Não quer dizer que agora eu me batizei, vou levantar das águas e vou ser uma nova pessoa, não. Porque tem muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas que se batizaram, sabe, conscientes do que estavam fazendo, mas não nasceram de novo. Não foram pessoas transformadas, né? O batismo ele é uma confirmação, né, da nossa aliança com o Senhor, né, daquilo que Deus já vem transformando, porque uma pessoa que ela é nascida de novo, ela vai buscar se batizar porque ela quer cumprir mais esse compromisso com o Senhor. Sabe, o batismo ele é um compromisso, é quando nós estamos afirmando, eu nasci de novo, eu morri para esse mundo, eu firmo esse compromisso com o Senhor. Sabe, agora eu não quero mais ser somente um ouvinte, né? Não, eu quero realmente fazer parte ali do corpo de Cristo, eu quero estar tomando a Santa Ceia, eu quero me envolver por completo a obra do Senhor. Então, é preciso que a gente nasça de novo. É preciso que a gente assuma um compromisso verdadeiro com o Senhor, sabe? Sermos novas criaturas. É como eu disse, no versículo 7, que é o que você vai estar lendo aí na sua casa, logo no título diz assim, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Ele diz assim, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Provavelmente, João estivesse fazendo uma referência a falsos mestres que estavam ensinando, querendo ensinar aqueles cristãos daquela igreja de maneira errada, né? Querendo passar informações erradas,
querendo trazer informações que viessem confundir a mente deles. Ele continua dizendo assim no 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ele já taca logo, né, essa palavra pro povo ali, olha, aquele que está cometendo pecado, né, que está vivendo uma vida de pecado, ele procede do diabo, porque o diabo desde o princípio ele vive pecando, né? Desde que lá do jardim o diabo estava ali tentando Eva para cair no mesmo erro, levando Adão e Eva a transgredir a vontade de Deus. O diabo desde o princípio, sabe? Ele peca, ele é pecador, e é isso que ele quer fazer com a gente. Ele é pecador, ele não tem mais salvação, então o que ele quer que nós possamos fazer? Venhamos viver numa vida de prática de pecado. Para quê? Para que nós venhamos tornar filhos. Às vezes as pessoas falam assim, o diabo não tem filho. Tem. Aqueles que andam pecando, que não se arrependem, esses são os filhos do diabo. Ele continua dizendo assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele disse, olha, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É Jesus. Foi para isso que Jesus se manifestou, para que ele viesse destruir as obras do diabo, para que através de Jesus nós venhamos alcançar a salvação, venhamos alcançar a graça de Deus, o favor de Deus. Porque antigamente as pessoas viviam por meio da lei, né? E a lei, a Bíblia diz que a lei, ela nos mostra o nosso pecado. Só que Paulo diz assim, lá em Romanos 7, que nós já não vivemos mais segundo a lei. Porque se nós vivêssemos segundo a lei, nós seríamos condenados pela lei. No entanto, hoje nós vivemos pela graça, foi por isso que Jesus veio. Sabe, ele veio para que, através dele, a gente possa ter a salvação, possa haver um arrependimento, para que nós venhamos ficar livre do pecado. Ele continua dizendo assim no 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ele diz assim, aquele que é nascido de Deus, ele não vai viver na prática do pecado. Ele não está dizendo que não vai mais pecar, né? Mas ele não vai viver na prática, né? Porque as pessoas falam assim, é impossível deixar de pecar. É impossível, infelizmente. Mas é possível que o intervalo de um pecado para o outro seja um pouco maior, né? Antes a gente vivia na prática do pecado, a gente fazia o que a gente achava que tinha que ser feito, a gente fazia da forma que a gente achava que tinha que ser feito. Mas hoje nós temos a esperança de através de Jesus sermos libertos de tudo isso, sabe? A Bíblia fala que ele veio para tirar o pecado do mundo. Lá em João 1,10 diz assim, mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, sabe? Então é através de nós crermos em Jesus. Eu creio que Jesus, ele morreu por mim naquela cruz, que através dele eu alcanço o perdão de Deus. Eu creio, eu recebo como Senhor e Salvador da minha vida, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu não vou chegar ao Pai a não ser por ele. Sabe? Começa por aí, você crê. Então, se você acredita, você vai praticar a sua palavra. Você vai buscar ser obediente. Sabe? O pecado é a gente transgredir a vontade de Deus. Deus, ele diz assim, não faça, mas a gente é teimoso, a gente vai lá e faz. O apóstolo Paulo fala, aquilo que eu queria fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. A gente é bem assim. Aquilo que a gente fala, não vou fazer, a gente vai lá e faz. Às vezes a gente tem prazer em cometer aquilo ali, sabe? Mesmo sabendo das consequências, nós temos prazer de ir lá e fazer. Nós vivemos numa luta constante contra o pecado, sabe? Então, se nós queremos estar próximos de Deus, nós precisamos dizer não. Eu não quero viver na prática do pecado, sabe? Eu não quero
mas eu pequei. Então se arrependa. Se arrependa, porque, como eu já disse em outras vezes, o cair é do homem, a palavra diz, mas o levantar é de Deus. De repente você caiu, mas é Deus que te levanta. Ele te dá a oportunidade de um novo recomeço, para que você seja filho, para que você seja chamado filha dele, para que você não viva na prática do pecado. O que é viver na prática do pecado? É você pecar todo dia você sabe que aquilo está errado, mas você continua. Você sabe que está na prostituição, mas você continua. Você sabe que você está fazendo coisas erradas, mas mesmo assim você continua. Você não está ligando em mudar, ligando em ser transformada. Ele diz assim no versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Olha para vocês verem. Ele diz que aquele que não pratica a justiça não é filho de Deus. Aquele que não pratica a sua palavra, que não se importa em praticar aquilo que Deus diz, não é filho dele. Mas ele também diz assim, nem aquele que não ama o seu irmão. Não é o seu irmão de sangue, também, mas é o seu próximo. O seu irmão, de repente, é a sua mãe, é o seu pai, é um familiar, é um amigo que você não ama. Você sente raiva, você sente rancor, essa pessoa te magoou, você não quer perdoar. Os filhos do diabo não perdoam. Olha as pessoas lá no mundo, lá fora. São pessoas cheias de rancor, são pessoas rancorosas, pessoas que não querem perdoar, pessoas que desejam mal, pessoas cheias de ódio. Pessoas assim, que muitas vezes são bonitinhas por fora, parecendo com aparência de bondade, sabe? Ajuda, né, uma pessoa ali que está carente, ajuda um irmão que está precisando, uma pessoa, um morador de rua, mostra ali suas boas obras, né, com os seus bens. Só que dentro dela ainda, ela não perdoa, ela é uma pessoa rancorosa, ela é uma pessoa que ela deseja o mal. É uma pessoa assim que diz que ela diz que perdoa, mas no fundo ela não perdoa nada, no fundo ela não quer nem ver aquela pessoa na frente. Então ela não perdoou, sabe? E Deus fala, os filhos dele vão perdoar, vão amar o próximo, vão ser pessoas transformadas, vão ser pessoas que vão buscar praticar a justiça. Sabe? Se você quer ser uma nova mulher, você precisa buscar fazer a vontade do Senhor. Porque isso depende de você. Deus não vai pegar você e vai começar a te obrigar a fazer alguma coisa. Você está tendo a oportunidade de praticar as boas obras, de viver uma novidade de vida com o Senhor. De repente você caiu em pecado e não tem mais força para se levantar. Mas o que vai mudar na sua vida se você continuar pensando assim, eu não vou me levantar porque eu não consigo? A sua vida vai continuar do mesmo jeito, não vai ter mudança nenhuma. A única coisa que vai acontecer é que você vai ficar uma pessoa cada dia mais distante do Senhor e com a tremenda possibilidade de ir para o inferno. Porque isso que vai acontecer com aqueles que não são filhos de Deus. Deus, ele te chamou para ser filha. Ele quer te fazer filha. Você merece? Não, você não merece. Mas ele quer te fazer filha. Ele quer que você seja filha, que você o chame de pai, que você confie nele sua vida, suas expectativas, seus sonhos, que você aprenda a confiar nele, que você obedeça. Por que obedecer? Mas por que eu tenho que obedecer? Por que eu não posso? Quando Deus, ele diz para que nós obedecemos a palavra dele, não é porque ele acha assim que ele vai ser mais Deus se você obedecer a lei dele. Não, ele continua sendo Deus do mesmo jeito, você obedecendo ou não. No entanto, quando você obedece a palavra de Deus, você faz o bem para você mesmo. Quando você perdoa, você faz o bem para você mesmo, você está se limpando, você está ficando livre daquele sentimento mal. Quando você ama o seu esposo, você faz um bem para você mesmo, para o seu casamento. Quando você é uma boa mãe, obedece, ensina a palavra do Senhor, você está fazendo um bem para você mesmo, para sua casa, para sua família. Sabe? Então, obedecer a Deus é lucro, sabe? É ganho para nós mesmos.
andar segundo a vontade da nossa carne só nos traz prejuízo. Olha bem a nossa vida. Às vezes você fala, mas no passado eu não vivia tanto assim, sabe? Mas no passado, de repente, você era uma pessoa rancorosa, sabe? Você não conseguia perdoar, né? Você, de repente, podia ter uma vida aparentemente melhor. Mas se você, de repente, Jesus voltasse, você iria para o inferno. Tem pior coisa do que a condenação eterna, porque enquanto estamos aqui na Terra, temos a oportunidade de se arrepender e de recomeçar. Mas e depois? E se nós não se arrependemos aqui depois? Né? Se eu quero ser uma nova mulher, eu tenho que nascer de novo. Nascer do Espírito, nascer da água, ser lavado, ser purificado através do sangue de Jesus. Sabe? Então medita nessa palavra. Deixa Deus falar ao seu coração. Busca Ele. Fala, Senhor, eu pequei contra Ti, como diz o salmista. Pequei contra Ti, somente contra Ti. E porque quando o salmista diz isso, ele reconhece. Ele pecou contra Deus e o perdão só depende de Deus. Então descansa o seu coração no Senhor. Se você está, de repente, com pensamentos negativos, porque caiu em pecado, porque errou, porque acha que não merece perdão. Sabe, descansa o seu coração no Senhor, não deixe esses sentimentos tomar conta e venha buscar nele um novo recomeço, para que você possa ser filha, chamado filha de Deus, para que você possa ter boas obras, bons frutos, boas atitudes, para que quando terminar esse curso você possa dizer assim, olha, eu sou realmente uma nova mulher. Eu mudei os meus hábitos, o meu caráter. Eu me converti de verdade, porque conversão é você mudar, transformar totalmente a sua mentalidade, o seu caráter, as suas atitudes. Então, se você quer ser uma nova mulher, busque nascer de novo. Busque nascer de novo, porque Deus ele quer chamar você de filha e como um pai cuidar de você. Que Deus abençoe você nesse dia e te encha com a presença dele, em nome de Jesus.